Abril de 2020, quem fala aqui é Bruno Lima Rocha. Essa é a coluna permanente com temas de fundo, na edição e pós-produção, João Barreto Leite. Essa coluna vai para o Jornal dos Trabalhadores Santa Catarina, Rádio Conde Pelotas, a unidade do movimento de radiodifusão comunitária, e também depois vai para o YouTube com colagem de imagens. Eu queria falar um pouco, vamos conversar rapidamente sobre essa falsa dicotomia, essa falsa polêmica entre combater a pandemia e garantir a existência da economia brasileira. Isso não procede. Alguns passos óbvios poderiam estar sendo tomados pelo governo Bolsonaro, pelo Ministério de Paulo Guedes, e quando o fazem de maneira lenta, lerda e incompleta. Então, por exemplo, o Brasil tem contabilizados 54 milhões de trabalhadores informais. Destes, cerca de 42 a 45,2 milhões, o Ministério da Cidadania reconheceu como aptos a receberem o auxílio emergencial, que pode ir de R$ 600 a R$ 1.200. Aquilo que é emergencial nesse momento deveria ser permanente, aumentando o colchão de seguridade social, uma medida concreta que poderia ter sido tomada, e com isso, deixando a economia viva. Já poderia ter sido feito isso antes da pandemia, com a crise econômica que veio a partir de 2015 com o governo Joaquim Levy. Esse é um ponto. O outro ponto, injetar liquidez nos bancos, se não tiver uma obrigação dos bancos privados, os maiores bancos privados do Brasil, de fazer empréstimo com carência de 1 ano a 2 e juros zero, como, por exemplo, está sendo feito no Reino Unido, de governo conservador, do premier Boris Johnson, não faz sentido nenhum. Parece que é uma garantia de muita liquidez nos bancos e nenhuma garantia para que micro, pequenas e médias empresas sobrevivam. Uma outra situação. Não tem como a gente admitir que o governo financie a folha de pagamento de pequenas e médias empresas sem começar pelas micro, mas começou por pequenas e médias. Ao começar por pequenas e médias empresas, o financiamento da folha, que duraria em princípio 3 meses, 85% desse valor sai do Tesouro Nacional através, por exemplo, da Caixa Econômica. E não ao contrário. De R$10, os bancos privados colocam 15. Desculpa, de R$10, os bancos privados colocam R$1,50. E o dinheiro público coloca R$8,5. Também não tem motivo para isso, a não ser que todas as medidas chamadas anticíclicas ou anticontracionistas sirvam para aumentar ainda mais o poder dos bancos sobre a sociedade brasileira. Um terceiro nível de medidas que tampouco está sendo tomado, ou está sendo tomado e não é a contento, é de forma fragmentada, é a reconversão industrial, que já falamos em outras colunas. Com muita tranquilidade, o governo federal poderia comprar antecipadamente partidas de insumos básicos, como por exemplo álcool gel e outros produtos de tipo médico hospitalares ou químico-farmacêuticos, e garantir um crédito, uma compra programada, assim como fazia ou deveria fazer com a agricultura familiar e camponesa, cuja uma parcela da safra, uma parcela daquilo que é cultivado, fica garantido ou ficaria garantido na merenda escolar. Outro tema muito interessante que tampouco tem uma coordenação federal. Como é possível que num país onde uma parcela importante de crianças e jovens se alimentam através da merenda escolar, e a merenda escolar é garantidora da compra da produção da agricultura familiar e camponesa ou de pequenos proprietários rurais, como é possível que, tendo pandemia, não há um plano nacional de alimentação? Ah, por quê? Porque, por exemplo, o Conselho de Segurança Alimentar foi dissolvido. Mas como é possível pensar que um país dessas dimensões não tenha a regionalização desses planos para garantir a renda mínima das famílias, a alimentação básica de crianças e jovens e a liquidez necessária para manter abertos os empregos diretos? Eles fazem tudo ao contrário. Ou, se o fazem de um jeito mais ou menos correto, é da forma lerda e incompleta. Por que será?
a gente sabe os motivos. Obrigado.